Oi, oi, gente, boa noite, bonsoir a tutti e a tous. E estamos aqui voltando com o Cine Escritura, que bom, primeiro de 2022. E para quem ainda não conhece, o Cine Escritura é o nosso encontro mensal para falar sobre o cinema francófono e a sua diversidade, toda a sua multiplicidade, né? E quem faz a mediação é a Emanuela Siqueira, que está aqui com a gente, né? Todos os encontros. E a gente hoje está com mais um convidado, que é o Filipe Pitanga, que é crítico, professor e também curador. E o tema de hoje tem a ver com a Semana da Francofonia desse ano, que está focada no Canadá e no Quebec. Então, a Emanuela e o Filipe vão falar hoje sobre cinema francófono canadense contemporâneo. E eu estou super curiosa para ouvir, porque a gente às vezes não sabe muita coisa, né, sobre cinema canadense, assim, não são tantos filmes que entram aqui no circuito brasileiro. Então, é isso, gente. Se vocês tiverem perguntas no decorrer da conversa, vão colocando no chat, que no final eu vou voltar para a gente fazer essas perguntas. E Emanuela e Filipe, obrigada por vocês estarem aqui com a gente. E fiquem à vontade, está com vocês. Obrigada, Ana. Que maravilha! Voltamos com Cine Escritura, então, né? Começamos ano passado e esse ano voltando para falar sobre cinema francês e francófono, né? Essa diversidade gigante que tem, que inclusive está me ensinando a assistir o cinema francês e francófono com outros olhares. Eu já estava aprendendo isso nos festivais, como frequentadora de festivais, principalmente aqui em Curitiba, de ter olhar de cinema, né? Que a gente consegue também ter uma visão muito bacana do cinema. E então é muito bom voltar e ainda voltar na Semana da Francofonia, voltada para o Quebec, né? Voltada para o Canadá, para esse francês falado aí no Canadá, porque é uma coisa que eu fiquei pensando muito, e eu tenho pensado muito sobre isso, que às vezes as pessoas estão assistindo o filme em língua francesa e elas remetem diretamente para o cinema francês, né? Para a França. E a gente sabe, a gente como estudante de francês, ou a gente que gosta de cinema francês e francófono, a gente sabe que esse cinema não está só na França, né? Pelo contrário, né? Está em muitos outros lugares. Então, vai ser muito legal conversar com o Filipe, que além de ser um amigo querido, é um crítico de cinema, super. Já participou aí de festivais como o Festival de Berlim, manja muito de cinema, desde o super independente até o super pop, o super, né? Então tá ali pronto para fazer as amarrações mais incríveis de tudo, né? Então eu fico muito feliz de poder conversar com o Filipe. E antes de chamar o Filipe, agradecer ele por estar aqui comigo. Eu gosto, como vocês sabem, quando eu apresento o Cine Escritura, eu gosto de falar um pouco rapidinho sobre como é a minha afetividade com o tipo de cinema que a gente está falando. E é muito incrível que eu comecei a pensar sobre o cinema, apesar de assistir o que se chama de cinema de Quebec, né? Se a gente procurar, vai achar cinema de Quebec, porque essa, como disse o Filipe antes, é a periferia ali, né? Periferia do Canadá e desse cinema produzido na América do Norte, principalmente, né? Eu comecei a pensar, gente, assistindo, teve a estreia do último filme do Xavier Dolan, na MUBI, né? Se eu não me engano, foi ano passado ou no começo de 2020, eu não lembro mais. Mas enfim, eu quis assistir a estreia porque ia ter uma entrevista com ele depois do filme, na MUBI. E aí foi a primeira vez que eu estava assistindo, então eles estão lá falando, tem muito diálogo, é um filme com bastante diálogo, o Matias e Maxime, né? Matias e Maxime. E aí eu comecei a perceber que o francês, o meu ouvido começou a ver que aquele francês, ele embolava com o inglês e ele tinha, né, ele mudava muitas gírias, e aí eu comecei a pensar, gente, mas é claro, né? É claro, porque ele ia ter essa peculiaridade. E aí eu comecei a destrinchar, fazer lista, assim, o que eu assisto de cinema quebequense? E comecei a perceber que eu assisto muito filme de Quebec desde o começo dos anos 2000, né? Então, isso é que a gente nunca parou para pensar que tipo de cinema é esse, como ele é feito, quais são as diferenças, como é que ele exporta para Hollywood, porque assim, a gente tem alguns diretores, pelo menos 2 diretores quebequenses que estão em Hollywood hoje produzindo bastante, né? E ganhando prêmio. E a gente vai falar disso também. Então, o meu lado afetivo com esse cinema, eu gosto do Xavier Dolan, tá, gente? Eu sei que muita gente não gosta dele, mas eu gosto dele, a gente vai conversar sobre isso também. Então, é muito legal
E quem estuda francês é muito legal perceber nos filmes como é que isso se dá diferente do cinema feito na França, em França, ou em África, ou em Bélgica, enfim, em outros lugares. Então, eu quero chamar o Filipe, e o Filipe me contou que ele morou, inclusive, nessa parte do Canadá. Então, eu já estou curiosa para saber dessas aventuras também do Filipe lá. Filipe, bem-vindo, meu amigo. Prazer é meu, todo meu, em estar aqui contigo, amiga. A gente já estava querendo fazer uma live há algum tempo, inclusive, a gente estava tentando coordenar para poder estar juntos, inclusive contigo, com Michele também, outra queridíssima, pessoas que não só moram no nosso coração afetivamente, mas também como uma admiração profunda profissionalmente também, o que eu acho que é um casamento perfeito, né, de amizade. Quando a gente tem o afeto, quando a gente tem a profissão também é admirável. E, inclusive, mandando beijos aqui, que foi o recado que me foi pedido, Samantha te mandando 1000 beijos, dizendo que te ama muito também. Então, tá dado o recado. E eu morei no Canadá, né, em Montreal, em Quebec, antes do 11 de setembro. Até acho que foi uma coisa assim que para mim foi muito específica, porque eu estava dentro de uma cultura específica anterior àquilo, e depois, quando eu soube das mudanças e tal, como é que era visto, porque o mundo se dividiu depois daquele momento e criou-se uma 1000 rachaduras, né? Então, a França, a parte francófona do Canadá já era paralela, já era um mundo à parte. E eles já tiveram 1000 históricos, né? Eles já quiseram se separar, quiseram autonomia, independência, querer ser um país próprio. Eles já tentaram de tudo, movimento separatista, mas continuam convivendo. Dependendo do lugar onde você esteja, eles sempre são muito receptivos, mas dependendo do lugar onde você esteja, se você falar inglês, se você for turista e falar inglês, eles irão lhe responder em francês. Eles entendem inglês, mas eles preferem responder em francês, que nem partes da França que não gostam de lhe responder em inglês. E tudo bem também, eu acho que é uma questão de língua, é uma questão de preservar o patrimônio, né, próprio. E falando francês também, não tinha problema, eu conseguia falar. Naquela época, então, estava super afiado. Agora, parler français au moment ici, c'est un problème pour moi. Mais je pense que je pourrais essayer quelque chose. Mas, como eu estava falando, a gente tenta. Mas naquela época, afiadíssimo. E eu entendi a questão cultural deles. Por quê? Naquela época, eu cheguei a estudar lá, eu cheguei a fazer um curso em McGill, que é uma das principais universidades em Montreal. Para quem não sabe, né, apesar de que Quebec é um ovo, Quebec é o todo, Montreal é a parte. Então, assim, mas Montreal é que é a cidade gigantesca. A cidade de Quebec, dentro do estado de Quebec, é mínima. É um ovo histórico. É uma cidade antiga, de construções clássicas. Então, assim, é diferente. Que nem Montreal. Montreal foi expandida. Montreal tem um lado que parece muito com Toronto, que é gigante, é urbano, é São Paulo, e tem um lado que parece com o interior, sabe? Com um lugar de construções, tipo construções históricas mesmo, que é Vieux-Montréal. Então, assim, você leva várias surpresas lá. Você muda de lugar a cada lugar que você vai. E tem, o lado moderno também quer investir na modernidade. O que é que isso gerou, né? A modernidade para eles foi também catapultar as artes e a cultura. Eles passaram a ter mais centros culturais, eles passaram a ter mais museus, cinemas, e com isso também faculdades de cinema. O que nós tínhamos até a década de 80, que eu desconheço, né? Quando eu fui lá, foi já na década de 2000, antes do 11 de setembro. Então, quando a gente pega o que era Montreal, Quebec, o Canadá, até a década de 80, tipo, nós tínhamos um diretor canadense francófono notoriamente conhecido, que era o Denis Arcand, que foi indicado a Oscar e etc. Então, tinha filmes mundialmente famosos e a consagração dele, né? Até a década de 80, com o declínio do Império Americano, ele retorna àquele universo, aquelas personagens queridas, muito afetivas, com invasões bárbaras, que aí leva todos os prêmios no mundo inteiro. Mas até ali a gente tinha ele. E quem saía do Canadá francófono ia para o universo do mercado de língua inglesa. Como? Não falo só de cinema, Céline Dion, cantora. Então nós pegamos aqueles que tinham o mercado francês e iam para a língua inglesa para poder existir no mercado em comum com o território norte-americano.
Os diretores propriamente francófonos, eles ficavam presos quase que numa bolha. Isso vai mudar muito. Por quê? Nós temos os diretores canadenses, que são conhecidos no mundo inteiro, e que, porque eram em língua inglesa, eles têm notoriedade. James Cameron é canadense, Cronenberg é canadense, mas eles são canadenses de língua inglesa, não de língua francesa. Então, eles nunca tiveram impedimento. O Denis Arcand era uma exceção como língua francesa. E agora, com os investimentos da modernização, realmente do lado francófono, eles começaram a ter uma exportação muito maior. Não só aqueles que se converteram, já vai falar dos mais premiados, mais indicados em premiações, Villeneuve, o saudoso, recém-falecido Jean-Marc Vallée, mas, tirando esses, nós temos aqueles que continuam a trabalhar em língua francesa, como o próprio Dolan, que é queridinho de Cannes. Não chega ao Oscar, mas é queridinho de Cannes. Eu também adoro o Dolan. Tem filme dele que eu não gosto, por exemplo. Eu não gosto do Mathieu Maxime. Não, eu não gosto do filme. Eu acho um filme incompleto. E eu acho que ele tem maneirismos ali que empobrecem um pouco a narrativa. Para mim, apesar de eu, ainda assim, usar aquele argumento. Até o mais fraco Dolan, às vezes, está acima da média de muita coisa do circuito. Então, mesmo eu não achando esse filme um dos melhores dele, para mim está acima de muita coisa que eu vejo no circuito, sabe? Mas tem filmes dele que eu idolatro, tipo Mummy. Eu amo Lawrence Anyway, estou na Fazenda. Então, assim, acho que tem coisas que eu idolatro do Dolan, apesar de eu entender quem não gosta dele, porque ele tem maneirismos que as pessoas não gostam. A montagem musicada, com música pop, ressignificando para o universo dramatúrgico do filme, a câmera lenta, a gritaria, que tem muita gente que acha que os filmes dele são histéricos, mas as pessoas confundem um filme histérico com personagens histéricos, mas tudo bem. Então, assim, acho que tem muito o que falar, e principalmente a mudança nos festivais de cinema. Não só na própria premiação, né, o Oscar canadense, dos melhores filmes canadenses do ano, entre 2006 e 2016, era uma exceção antes disso, um filme de língua francesa ganhar melhor filme na premiação do Canadá. A partir de filmes canadenses, né? Não estou falando de Toronto, que é um festival internacional. A partir de 2006 e 2006 até 2016, dos 10 filmes que ganharam o melhor filme, 7 eram em língua francesa. 7 dos 10. Olha a diferença. Eram em língua francesa. E isso se reflete também em Toronto. Por quê? Porque o Festival de Toronto também foi modificado. Mesmo sendo internacional, ele começa a ter um prestígio que virou tapete vermelho do Oscar, ele e Veneza. Porque Toronto é uma semana depois que Veneza começou, Veneza ainda está rolando e Toronto começa. O que aconteceu foi porque Toronto atrai mais a língua inglesa e os repórteres estavam mais próximos. Veneza é muito caro até para os repórteres. A curadoria de Toronto começou a atrair os filmes de lá, porque os artistas norte-americanos iam para lá com mais facilidade do que iam para Veneza. Então, os filmes que eram para o tapete vermelho do Oscar, não só os de língua inglesa, os de língua não inglesa também, iam para Toronto, começaram a sair de Veneza e ir para Toronto. Veneza fez um acordo com Toronto. Quem é norte-americano vai na primeira semana de Veneza, você não vai ver na segunda semana, porque começa a Toronto, eles vão todos para Toronto. E Toronto meio que reprisa boa parte da programação de Veneza. Então, Veneza e Toronto juntos, porque eles têm uma curadoria muito próxima, eles repetem filme, não tem o problema do ineditismo, eles viraram o tapete vermelho do Oscar. Tanto que os grandes ganhadores dos dois, nos últimos anos, viraram os ganhadores do Oscar, de Nomadland, que foi o primeiro filme que ganhou, aliás, os dois. Primeiro filme não só dirigido por uma mulher, mas dirigido por qualquer pessoa a ganhar Toronto e Veneza. Então, assim, a gente está vendo que o reflexo disso acontece, e Toronto também começou a ser uma porta, até pela adjacência, muito maior para o lado francófono do Canadá. Então, olha o próprio Dolan, que era a figura tarimbada exclusiva de Cannes, né? Cannes sabia que tinha ali uma pessoa que podia lançar todos os filmes dele, e ele começou a não lançar todos lá. Talvez por achar que a imagem estava desgastada, talvez porque os filmes com menos pretensão dele fossem queimar filme em Cannes, não sei. Bota aí qualquer especulação. Mas ele começa a querer variar, e Toronto acabou sendo um lugar para escoar. Então a gente percebe que isso influencia a carreira francófona do Canadá. Eu acho que isso seria uma primeira coisa que eu vi assim, de reflexo, desde que eu morei lá, e o que eu vi de consequência, de continuidade, muito grande. Mas vou dar um adendo. A parte francófona do Canadá, ela tem muito aquela vibe
que a gente pensa da Argentina, da França, e que a gente, infelizmente, não tem tanto no Brasil. Temos com os cineclubes, com os clubes do livro, com Leia Mulheres, que você e Michele, por exemplo, têm tanto afinco e tão lindamente levam à frente, mas, infelizmente, não temos tanto no Brasil, que é a cultura de cinéfilos irem para o café, sabe? Lerem livros no café, trocarem livros e filmes num café. Essa cultura bem cafeniana tem muito no Canadá francófono. Eu vivi em cafés. Isso que você comentou, Felipe. Nossa, comentou muita coisa maravilhosa, várias coisas que eu tinha anotado aqui para a gente puxar essa conversa, você já começou a fazer. Primeiro que eu acho que é isso que você falou, desenvolvimento, né? As pessoas às vezes esquecem que fazer cinema exige dinheiro e investimento, né? Então, tem muito isso, né? Tem uma questão muito forte nisso de dinheiro e investimento em cultura. Né? Então, muitas vezes as pessoas falam assim, porque o cinema brasileiro, primeiro que as pessoas não estão assistindo cinema brasileiro, né? E outra porque a gente precisa de investimento, a gente precisa, tanto que assim, eu acho que o cinema francófono canadense, ele deu o canadense francófono, vocês podem escolher como vocês querem colocar na frente primeiro, ele tem um boom a partir, claro, tem desde do final dos anos 80 com o Denis Arcand, mas Denis Arcand, né? Mas você tem razão, eu não pensei se o S ligaria com Arcand, né? Se ligaria com a Denis Arcand. Pode ser Denis Arcand. Fica aí essa para as professores falar para a gente como é que se diz. Mas a gente percebe que 2010, por exemplo, né, ou antes, um pouco antes, começa a explodir, né, esse cinema canadense francófono. E começa a ter vários diretores e diretoras, e alguns são exportados, né, para o cinema tipicamente norte-americano, digamos assim, né, mas vão para o cinema estadunidense. Mas, assim, muitos se mantêm produzindo ali, né, dentro daquela raiz. Mas isso que você falou do desenvolvimento é muito importante para qualquer pessoa que está assistindo. Às vezes fala, mas em tal lugar a gente não políticas conhece. Públicas, exatamente. Fomento público, que as pessoas... Aqui veio aquele senso comum. Mamar nas tetas da Lei Rouanet. Gente, isso não existe. Isso é uma ficção parecida com as outras coisas que o conservadorismo inventou. Não existe isso. País de primeiro mundo investe verbas públicas na cultura. Vide K-pop da Coreia. Por que o cinema coreano está no mundo inteiro? É por verba pública do Estado. Canadá, por que o francófono cresceu? É verba pública. Tem que parar com essa coisa. E nós temos na Constituição Federal o artigo 215, que exige fomento de verba pública na cultura para a educação. Então, assim, é ficção achar que não tem que ter verba pública e que é a iniciativa privada que tinha que fazer a arte. Isso é coisa de elitismo, de achar que só elite faz arte para elite. É coisa de antigamente. Exato. Não pode. E essas discussões todas estão, inclusive, né, para quem ainda não assistiu, acha que não assistiu nada do cinema canadense francófono, eu acho que muitas discussões sobre elitismo tá do Denis Arcand, né? Eu acho que tem muita discussão ótima ali para quem gosta de um cinema com bastante conversa, que tem uma coisa muito do cinema francês também, né? Do cinema francês, essa coisa de boas conversas. A gente não está falando de gente só fala, a gente está falando de boas conversas, que eu acho que é algo que se reproduz no cinema do Xavier Dolan também, do Dolan, né? Vamos chamar ele de Dolan. Do Dolan, que as conversas são muito boas, né? Elas têm um tom de histeria, mas elas são o que eu gosto particularmente, porque, né, é isso. Gente, o cara fez o primeiro filme dele com menos de 20 anos, convenhamos, né? Ele começou com 16 e lançou com 17. Eu falo longa, né? Tipo, e ele já com um filme assim, Eu Matei Minha Mãe, meu Deus, né? É uma coisa assim, não é uma coisa simples assim, né? Então eu acho que, e também isso é um incentivo para toda uma juventude, né? Mas uma coisa que eu tenho pensado muito desde o começo da pandemia é da importância também, não só dos festivais, né? Que antes da pandemia, que a gente assistia muita coisa só por conta dos festivais, a gente esperava os festivais, não só os festivais mais independentes, onde a gente pode assistir diretores e diretoras que, assim, não vão entrar no circuito comercial, boa parte deles, né? Mas a gente poder assistir, esperar os filmes recentes, né? Tipo a Mostra, né? A Mostra e o Festival do Rio, você conhece mais o Festival do Rio, eu acabo indo só na Mostra, mas, assim, eu conheci muitos diretores e diretoras franco-canadenses graças ao Festival de São Paulo, né? Como a gente comentou antes de entrar aqui, a Anaí Barbeau, Lavalette,
eu conheci ela, assisti os 2 últimos filmes dela, os 2 na Mostra de São Paulo. Então tem a questão da importância dos festivais, como você bem salientou, Toronto, Veneza, e o quanto esse olhar dos festivais importa para que a gente diga que gosta de cinema franco-canadense, ou francês, ou africano, franco-africano e tal. Mas também, hoje em dia, uma coisa que eu sempre tenho feito é digitar, assim, na Netflix, na MUBI, né, na Filmica, lá no portal da Imovision, né, na Reserva Imovision, procurar, assim, cinema canadense, Canadá. E, gente, tem para todos os gostos, né? Tem para tudo, tem desde série. Então, queria que você comentasse, você como crítico, Filipe, como é que você vê a importância não só, então, dos festivais e do circuito comercial que a gente está retomando agora, né? Voltando aí para a sala de cinema e, enfim, né, com os cuidados possíveis e tal, mas também o quanto isso, durante a pandemia, foi importante para as pessoas conhecerem, porque uma coisa que eu ouvi muito, até aqui, pessoas que assistem o Cine Escritura, de comentarem que não conheciam nada de cinema africano até achar séries da Netflix, de cinema nigeriano, por exemplo. Então, você vê que também é importante para a gente conhecer esses outros cinemas? Com certeza, eu concordo contigo. A língua francesa, né? A França em si, eu acho que tem toda uma questão que eu e Manu já viemos conversando há algum tempo. Manu até conversou a questão, né, da plataforma Reserve Movision, que nós temos o podcast Reserve Movision e tivemos um prazer imenso de recebê-la lá para falar de uma das nossas diretoras favoritas em língua francesa, Claire Denis. Mas a gente vê realmente, então depois eu boto no chat aqui da live o link para quem quiser ouvir Manu lá conosco também para trocar figurinha. E a língua francesa, e eu acho que a Claire Denis é até um excelente exemplo, existe uma forte culpa colonizadora. Eu acho que porque, diferente dos países de língua inglesa, como a Inglaterra ou os Estados Unidos, no máximo dos máximos uma certa, não culpa, mas eu acho que tem ali uma alienação parental intencional da Inglaterra com a Índia, sabendo os efeitos danosos da colonização, assumindo a parte britânica da Índia e assumindo os diretores também, né, cineastas indiano-britânicos, né, que eu acho que é uma culpa ali que carrega, sabe? Mas, tirando isso, a França, ela é o país e a língua que mais produz cinema de língua não francesa, não própria, ou no território não francês, originário. Que seja, vamos dizer, ex-colônia. Mas a França é, de todos os países, o que mais produz fora do seu território. E, com isso, também, muitos filmes africanos. Isso é uma questão. A gente pode fazer todas as críticas corretíssimas à questão colonizatória francesa. Mas hoje, em termos de produção, se é reparação histórica, sim, correto, se precisa mesmo, é necessário, precisa. Mas que bom que há, e graças a isso a gente tem produções que são possibilitadas fora de um eixo, porque a França realmente investe. Claire Denis, eu dei o exemplo, que eu e Manu debatemos sobre a Claire Denis. Claire Denis mora na África durante um bom tempo, isso vira constituição dentro dela, vira filmes como Chocolate, por exemplo, que se passa na África. Então, assim, isso é uma coincidência. Então, eu acho que esse diálogo com o outro é muito forte, sabe? Ele já vinha de algumas maneiras, de uma maneira assim muito poderoso. E no cinema canadense em geral também. Eu acho que, como você falou, a Anaí, com o Inshallah, já fez um caminho parecido com Incêndios, do Villeneuve, que era sair do Canadá e ir para outras culturas, outras religiosidades, Oriente Médio e etc. Então, eu acho que esse lado da busca pelo outro, da busca por um outro lado, né, está cada vez mais forte. Não acho que eles sejam os únicos, acho que tem outros lados ali do Canadá que também trabalham isso. A gente está focando no francófono, mas, tipo, uma das minhas diretoras favoritas de vida é canadense, que é a Sarah Polley, mas ela é canadense do lado inglês, né, americano. Mas eu acho que tem uma cultura muito forte de tentar decolonizar, sabe, um pouco dessa culpa ocidental em relação ao que fez com outros lados do mundo, com outros continentes. E, ao mesmo tempo, eu acho que também foi como a Manu falou,
nós temos uma forte narrativa de diálogo. Então, acho que o diálogo ele precisa do outro, né? Ele precisa dessa coisa forte do próximo. Por exemplo, eu me lembro aqui do cineasta Denis Arcand. Denis Arcand, perdão, falho. O Atom Egoyan. O Atom Egoyan, que é um diretor, né, que tem várias ascendências. Ele é um diretor que ele trabalha em vários países, mas ele é natural egípcio, naturalizado canadense, e já fez trabalhos tanto no Canadá em língua inglesa, quanto também francófono, como, por exemplo, o filme Arará, que é um filme dentro dessa coisa que nós falamos do diálogo, de tentar decolonizar as questões no resto do mundo. E tanto que, por exemplo, o filme Arará, que fala sobre a questão armênia, né, francesa, o genocídio armênio que os franceses fizeram, tem o Charles Navour, que é alguém de língua francesa e que tem um forte histórico por causa de sua descendência armena, né, em relação ao genocídio, em relação à história. E ele está no filme, inclusive, para trazer isso. Então, o quanto eu acho que essa decolonização trouxe diálogos. A gente não precisa falar apenas diálogos territoriais, como falar literalmente de países em diálogo, mas, por exemplo, o Dolan tem um diálogo muito forte LGBTQIAP+. Então, um cinema queer muito poderoso, né? Nós temos ali alguns representantes, dependendo de qual linguagem, para falar de vários tipos de cinema. E eu acho que, por exemplo, o Dolan tem esse diálogo com a identidade, com a questão pessoal, de sexualidade, de gênero. Então, acho que cada um deles vai puxando para um lado diferenciado. E eu acho que, com isso, a gente passa já por uma diversificação do cinema a partir das produções franco-canadenses, né? Muito bem pontuado, Felipe, porque é uma coisa que eu estava pensando e eu tinha anotado também, que uma coisa que eu percebo bastante no cinema franco-canadense, né, ou canadense francófono, é uma coisa interessante que assim, tem no cinema canadense de língua inglesa, mas eu tenho percebido quanto é interessante isso não só da questão colonial, né, de ter a questão da França e do Canadá, mas da questão de que hoje o Canadá, como um país, seja na parte francesa ou na parte inglesa, ela recebe muita gente. Tem muito imigrante, né? No Canadá, tem muitos brasileiros e tem muitos ucranianos hoje, tem muitas pessoas da Europa, muitas pessoas da América Latina. E isso tem se refletido também no cinema. Como você bem citou, depois a Ana coloca ali o nome da Anaí. Eu falo assim, Anaí Barbula Valete, e as pessoas vão ficar, meu Deus, como é que eu vou procurar o nome dessa diretora? Mas eu lembro quando eu assisti o Inxalá, que eu cobri o filme na época, se não me engano, foi 2013, quando foi o final de 2013, e eu fiquei muito impressionada, falei assim, nossa, a diretora é canadense, caramba, né? E aí e que a gente também tem essa dificuldade, às vezes, de entender, né, a questão dos atravessamentos, né? E não só a Anaí, eu até separei, a gente depois pode colocar o trailer aqui eu até anotei o nome dele, que é o Kim Nguyen, que é um diretor canadense, filho de um homem vietnamita, de uma mulher franco-canadense, e ele dirige esse filme, que é o War Witch, que infelizmente não está em circuito no Brasil, né? Não entrou ainda em circuito no Brasil, mas é um filme filmado na República do Congo, e fala, né? Fala, tem certeza, amiga, que não está em nenhuma plataforma de streaming? Talvez, eu procurei e não achei, amigo. Eu vou dar uma verificada aqui. Vamos dar um Google, uma googada aí. Teve lançamento oficial como a Feiticeira de Guerra, não sei se foi só em festivais, ou se teve de fato a plataforma, mas ganhou o título em português, Feiticeira Pronto, da olha Guerra. aí, gente, olha aí, nada como conversar com um filme, é um baita filme, que me lembra muito também do Eu Não Sou Uma Bruxa, né? Sim, ele me lembra muito Eu Não Sou Uma Bruxa, eu acho que é um combo muito interessante. Então tem rolado esses diálogos, né? Porque a gente tem que lembrar que também assim, a gente vai falar, vamos falar do cinema canadense francófono contemporâneo, a gente não está falando só de pessoas que nasceram nessa região da França, do Canadá, mas está falando de pessoas que vão para esses lugares e elas também vão fazer a partir das suas próprias subjetividades, né? Eu lembro que um outro filme que eu assisti há uns 2 anos atrás na MUBI foi o filme do Maxime Girod, o Félix e Meira. Ou Meira, não sei como é que fala. Mas, gente, eu achei incrível porque fala, né, desse encontro de uma mulher judia ortodoxa, que ela conhece esse cara andando numa rua em Montreal,
E assim, ela realmente ela vive como uma judia ortodoxa, casada com um judeu ortodoxo, e ela tem toda aquela questão que ela tem o cabelo raspado, ela usa peruca, ela nunca usou uma calça jeans. E, gente, a cena que ela usa uma calça jeans pela primeira vez na vida dela é uma das coisas mais bonitas. Assim, o filme é muito delicado, eu digo delicado de um ponto de vista sensível ao encontro de culturas, né? É um filme muito leve, mas ele é um filme cheio desses pequenos pontos, assim, de narrativa mesmo. Talvez ele não tenha nada demais. Apesar de ter uma fotografia muito bonita, uma direção de arte bem interessante, mas assim, o que tá ali tá na narrativa, tá no grau da narrativa. Então ele é um filme muito delicado, e assim, falando de uma coisa muito pequena, que é uma região de Montreal, de um bairro, aonde convivem judeus ortodoxos e outras culturas, né? No caso desse cara que se relaciona, que conhece ela, e eles ficam muito amigos, e enfim, acontece um monte de coisa. Ele é um cara, tipo, sem religião, sem nada, sabe? Então é um filme, assim, que faz a gente perceber minúcias de lugares, sabe? No caso de Montreal, faz a gente perceber coisinhas, né? E eu acho que o cinema canadense francófono, ele tem produzido isso, sabe? Ele tem produzido, também mostrado que não é só aquelas pessoas que nasceram ali. Então, como eu falei lá no começo, não é só perceber a quanta linguagem muda, né? O francês canadense muda, e daí tem essa... Eu acho engraçado que, como quem já assistiu os filmes do Xavier Dolan, sabe como ele é exagerado, quando tem essa questão com o pop, então ele vai xingar, ele xinga num inglês afrancesado, e de repente ele tá falando foco com um sotaque francês. Então, assim, além de prestar atenção na questão linguística, a gente começa a perceber como esses lugares são cosmopolitas também, né? Então, e o que eu acho mais bacana que é na produção hoje, que é você sair desse lugar sem deixar de falar da cultura e da política desse lugar, e, sei lá, que nem fez o Kim Nguyen, que eu acho que é assim que pronuncia, e ir para a República do Congo para fazer isso, porque também tem uma questão de colonização ali, francesa, acontecendo naquele lugar, sabe? Então, eu não sei, eu acho isso muito interessante. E eu percebo que desde esse começo desse cinema francófono, canadense francófono com o Arcan, tem uma crítica bem forte à cultura estadunidense, né? Porque, afinal, gente, vocês imaginem o que é você estar num país ou numa região onde você tem que disputar com a língua inglesa. E hoje é muito difícil disputar com a língua inglesa no cinema, né? Então é isso, sabe? Então eu acho tem que... um extra, hein, Manu, que é o fato de que, apesar de disputar com a língua inglesa, né, até por causa da fronteira ali, da questão cultural, né, é até curioso de se pensar, sem querer hierarquizar opressões, vamos pensar, né, o quanto deve ser muito triste para o Canadá de língua inglesa estar à margem da cultura mais influente do mundo que tem a mesma língua. Para os Estados Unidos. Eu não estou falando isso de maneira como demérito para o Canadá, estou falando como demérito para os Estados Unidos, que invisibiliza as outras culturas. Mas até o canadense de língua inglesa está disputando com a cultura ali da fronteira. Eu acho que o de língua francesa ele acaba ganhando um plus, ele ganha uma arma, uma ferramenta a mais para tentar decolonizar todas essas questões. Então, como a gente falou, sejam aqueles que realmente foram para fora do seu território, como Villeneuve, com Incêndios, por exemplo, é muito paradigmático, não só por ser um dos filmes mais queridos de todas as cinefilias, mas porque é um filme que ele sai do Canadá, ele começa no Canadá, ele sai do Canadá, ele vai para o Oriente Médio, ele não diz qual é o país, apesar de ter várias questões verídicas ali, que sejam do Líbano, que sejam da Síria, tem um pouco de cada história ali, mas ele nunca diz qual é o país na narrativa. Então, e eu acho isso importante também. Mas seja o Villeneuve, seja, como a gente falou, a Anaí com Inxalá, seja o Aton Egoyan com a questão armênia, todos esses canadenses foram buscar esse outro. Quem é o outro? Qual é esse outro lado que ele está dialogando? Porque o próprio Canadá é uma colônia. Mesmo que ele tenha privilégios perante outras colônias, porque ele é quase visto como uma extensão dos Estados Unidos para algumas pessoas, ele não é. E o de língua francófona, francês, ele literalmente bota mesmo o dedo na ferida. Não sou mesmo. É o lado que faz questão de dizer não sou mesmo. Em território, em corpo, em comunicação.
em expressão, em gestual. Então, como a gente falou, por exemplo, sobre um cinema queer, não só o Dolan, né? Jean-Marc Vallée também começa com cinema queer, com Crazy, que é em língua francesa de fato. Mesmo depois, quando ele vai para a língua inglesa, ele mantém uma chave queer, como, por exemplo, no Clube de Compras Dallas, que ele tem a personagem, né, interpretada pelo Jared Leto, que é uma personagem queer, então ele mantém a questão identitária do corpo, decolonizar o corpo. Mas, ao mesmo tempo, eu acho interessante a gente pensar que o Denis Arcand, que fala também de impérios, né, com a trilogia, que virou uma trilogia, né, para manter os personagens, o declínio do Império Americano, na década de 80, Invasões Bárbaras, já na década de 2000, que ganhou todos os prêmios do mundo, e aí nós temos o recente, que passou batido, ninguém percebeu o filme, mas eu gosto muito do filme, que é o A Queda do Império Americano. Não é o declínio mais, é A Queda do Império Americano, que é um ótimo filme, excelente, mesmo já estando além da fama dele, que ele agora não está mais tão falado quanto era antigamente, mas ele mantém as personagens do universo dos dois anteriores. Então, assim, mesmo que, desculpa dar o spoiler, uma personagem não volta porque acaba a história dela ali no Invasões Bárbaras, né? Numa das cenas mais lacrimoniosas que a gente já viu. Muito triste, muito emocionante. Mas é isso, são diretores que estão falando sobre questões. E eu gostaria de lembrar outra coisa. O Canadá é usado como território de filmagem pelos Estados Unidos. Desde Priscas Eras, porque vários dos seriados que a gente mais ama eram filmados lá, Arquivo X era filmado no Canadá, porque nos Estados Unidos não tinha nem autorização, nem a verba para filmar nas florestas, etc. E no Canadá tinha a zona urbana e a floresta lado a lado, que era uma vantagem para eles de filmagem. E tinha muitos capítulos que precisavam dessa dicotomia. Então, quase todo o Arquivo X, para quem não sabe, foi filmado no Canadá. Então, não só Arquivo X, inúmeras produções. E, inclusive, outros diretores recentes do Canadá francófono, como, por exemplo, o Philippe Falardeau. O Philippe Falardeau, que é um diretor hoje em dia famoso também, quer dizer, mais conhecido, né? Ele começa na carreira dele com um filme, por exemplo, muito mais falado, que talvez a maioria tenha ouvido falar, se ouviu falar dele, que é o Messias Lazare, que aqui no Brasil foi o que traz boas notícias, mas até recentemente, em língua inglesa, com o filme, por exemplo, Um Ano em Nova York, que em inglês faz mais sentido, é My Salinger Year, porque ele está falando do Salinger, né, falando do livro O Apanhador no Campo de Centeio. O filme todo foi filmado no Canadá. E eu entrevistei o Falardeau lá no Festival de Berlim. E um dos maiores elogios que ele achou foi que a maior parte dos profissionais que entrevistaram ele acharam que o filme de fato foi filmado em Nova York. Olha o título em português, né? Meu Ano em Nova York. No original é Meu Ano Salinger, né? O ano que eu fiquei com o Salinger na cabeça. Então, mas o que é irônico dizer Meu Ano em Nova York é que o filme não foi filmado nem um pouco em Nova York. Ele é todo filmado no Canadá. E parece que é Nova York. Eu estou chocada com essa informação, gente. Eu quem assistir depois, me veja com essa cara chocada, porque eu adorei o filme. Bom, né, gente, eu trabalho no mercado editorial e tal. E assim, o filme é maravilhoso. Tá na Netflix, para quem sempre pergunta, tem na Netflix? Tem na Netflix. Tá lá na Netflix. Assistam esse filme, ele é ótimo. E eu jurava que ele tinha sido filmado em Nova York. Tá? Dirigido por um diretor franco-canadense e que dirigiu no Canadá e parece Nova York mesmo. Foi todo filmado lá. Então, assim, quando ele falou isso, e o filme teve estreia mundial lá em Berlim, a gente entrevistou ele, a Sigourney Weaver e outra atriz que eu amo, né, que é da geração recente, que é a Margaret Qualley, que adoro ela, né, eu acho ela, assim, uma atriz maravilhosa, desde o Jesus, esqueci o nome do seriado que eu quero dizer, o Dom Branco, os Desaparecidos, Daqui a pouco me vem, é a versão que é inclusive uma versão do francês, né? Do Le Revenant? Isso. Do Le Revenant. Acho que é de Departure, não? Eu não lembro mais, gente, mas assista esse seriado também, para quem quer treinar o francês. Le Revenant é maravilhoso. É muito bom. Muito bom. Mas a Margaret Qualley, que é uma excelente atriz, adoro ela como atriz, e ela e a Sigourney Weaver, eu acho que ela dão um show ali, né, no filme do Meu Ano Salinger, Meu Ano em Nova York. E eu acho também e ela também é filha da Andie MacDowell, que é outra atriz muito querida, né? Então, só mesmo mencionando para falar.
Mas, gente, eu esqueci completamente, me deu um branco de repente no seriado, no nome do seriado, um seriado que eu amo. The Leftovers. The Leftovers. Deu um branco, desculpa, Manu. Tá, não é. Eu achei que era o seriado baseado no Le Revenant, mas não é. Leftovers Mas não é ele o baseado também no. é. Não, É eu sei que parecido com o tem. Revenant? Então, eu sei que tem o seriado que é literalmente uma adaptação em língua inglesa do Revenant, e tem também o australiano, né? O Glitch, que também é a mesma história. Só muda um tiquinho o Glitch, tá? Tem vários seriados que foram adaptados do Revenant, mas o Leftovers é uma versão disso. São pessoas também que desaparecem e contando a história daqueles que têm que continuar a vida sem os desaparecidos. E se voltam ou não. Esse tópico que você mencionou é bem interessante perceber, então, como esses diretores e diretoras franco-canadenses, que estão, querendo ou não, né, gente? A gente tem que entender, assim, para quem gosta de cinema, essa coisa que, quando tem legenda, o estadunidense pira, né? Ele fica assim, meu Deus, eu vou ter que ler uma legenda. É realmente um problema cultural nos Estados Unidos, assim, eles não gostam de ver filme com legenda, tanto que, assim, para quem acompanha a Oscar, sabe da polêmica que deu, né, quando ganhou Parasita, né, de levar, eu vou falar na minha língua, ele sabe falar inglês, mas ele falou, isso é bastante importante, porque, assim, isso, né, gente? É uma forma de resistência você filmar também na sua língua. Eu acho que o Dolan é bastante, né? Ele mantém assim, né? Vou filmar. Tanto que, como eu falei, o Maxime pode ser um filme cheio de problemas. Mas eu acho que é um filme muito legal para quem quer se interessar mais para o cinema franco-canadense e também escutar, como eu falei, e é a discussão, inclusive, dessa semana da francofonia, né, que isso quer falar sobre a francofonia do canadense, né, Quebec e tal, escutar as conversas do Maxime, que está na MUBI, tá, gente? Vocês acham 2 filmes na MUBI do Dolan, que é o Tom na Fazenda, que eu gosto também, é um filme bem histérico. Tom na Fazenda e o Maxime, Matias e Maxime. E é muito legal de você prestar atenção, porque como eles são jovens, né, antes dos 30 anos ali, e eles conversam muito, é muito interessante também perceber como é que acontece. Porque uma coisa que eu tenho percebido no cinema franco-canadense também é como tem bastante, tem alguns filmes muito interessantes sobre ser jovem adulto, digamos assim, né? A Anaí, ela tem filmes assim também sobre adolescência, o passado da transição, é ótimo. A transição da adolescência para a idade adulta. Então, para quem gosta desse tipo de filme, a Anaí tem pelo menos os primeiros dela, tratam da infância. O último, né? O mais recente também, A Deusa dos Vagalumes, que passou na Mostra de São Paulo. Passou na Mostra de São Paulo. Poético, com planos, detalhes muito líricos, falando de como aquela personagem está passando pelo luto, pela perda, pelo desencanto, através das mínimas coisas, né? Ela mostra a luz através do vidro do pedaço da janela. Ela mostra como é que é a relação dela com a cômoda do lado da cama. Então, eu acho que esses pequenos detalhes dão uma sensação muito lírica, muito poética ao filme. Sim, muito mesmo. E acho que ela é uma diretora para se prestar atenção. Eu acho que ela tem feito trabalhos diversos e trabalhos que, como eu falei, são diferentes, mas eles têm algumas questões que conectam. Ela tem personagens, mulheres muito boas, mesmo uma adolescente, ou seja, uma mulher que está lá trabalhando na fronteira da Palestina com Israel, ela tem essas personagens que são muito interessantes e complexas. Então, o que ela faz com a adolescente, eu acho que tem uma complexidade muito nela, né? Que, querendo ou não, tá no cinema do Dolan também, né? Essa complexidade que é ser claro, ele vai trabalhar muito mais com, como o Felipe falou, com a questão mais queer e com a questão de gênero, né? Principalmente de personagens homens ou em transição. Então, eu acho muito interessante, porque até o exagero dele faz sentido, né? Para esses momentos que eles estão passando. Então, eu acho que isso é muito legal. Filipe, para a gente já se encaminhando, então, para a amarração da nossa conversa, diga aí se alguém que acha que nunca assistiu nenhum filme canadense francófono,
que você recomendaria começar por onde? Começar pelo quê? Procurar o quê? Ou para alugar na internet, ou para ver, né, em streaming, enfim. Mas o que você recomendaria, assim, que você acha, putz, cinema canadense francófono? Tá aqui, esse aqui. Então, em primeiro lugar, eu não tenho como não falar o Incêndios, mesmo que ele seja um filme muito mais internacional do que só canadense, porque quem é cinéfilo raiz, né, a cinefilia raiz, se a gente pode usar essa expressão, tão desgastada hoje em dia, né, cinéfilo Nutella, cinéfilo raiz, geralmente Incêndios é um daqueles filmes mais citados, mais queridos, mais adorados de toda a cinefilia. Então, assim, para a gente ter um filme canadense, de um diretor que hoje faz um filme indicado ao Oscar, né? Desde A Chegada ele é indicado ao Oscar todo ano. Ele teve indicações para A Chegada, ele teve indicações para o Blade Runner, o novo Blade Runner, ele teve indicações para agora o Duna. Então, assim, ele é um diretor com um senso estético muito bom, muito próprio, ele adora trabalhar as cores, a semiótica. Então, não dá para não falar que se hoje vocês têm um Duna, e se vocês gostaram de um Duna, é porque esse cara começou com uma das maiores obras-primas da história do cinema, que é Incêndios, e que não era em língua inglesa. Então, acho que é importante de se dizer isso, sabe? Decolonizar isso. Agora, tirando ele, acho que a gente deve sim olhar o Dolan. O Dolan, eu acho que é o diretor canadense francófono raiz. Por quê? Porque ele não passou para a língua inglesa necessariamente, mesmo quando ele passa para a língua inglesa, ele mantém as atrizes dele, a assinatura francesa, canadenses francófonos, nos filmes dele. Então, mesmo que ele dirige em inglês, ele mantém muito de francês. E eu acho que isso é importantíssimo. Importantíssimo. E ele filma no Canadá, ele dá características territoriais, ele volta a filmar lá. Então, assim, acho que é um filme necessário se pensar no Dolan para falar de Canadá. E o cara é muito responsa, né? Pela idade com a qual ele começou, pelos prêmios todos que ele ganhou. Goste ou não dele, é uma força a ser reconhecida. Se quer estudar cinema, mesmo não gostando, você tem que ver sim para saber que tipo de linguagem está sendo feita. Mesmo que você discorde dela, tem muita propriedade ali. Agora, tentem também ir para os clássicos, evidente. O Dolan, eu digo, minha obra-prima, né, o meu filme favorito, é um dos meus filmes favoritos de vida, se eu tiver que indicar, é Mummy. Mamãe em inglês, Mummy. Eu acho que Mummy é um dos melhores filmes da minha vida. Então, é muito forte, para mim é muito impactante. Ele tem uma cena, para mim, que é uma das melhores da história contemporânea do cinema, que tem a ver com a escolha dele. Eu não vou dizer o que acontece para não dar surpresa para vocês de bandeja, mas ele filma o filme em tela restrita, né? E aí você vai entender por que a perspectiva daquelas personagens está quadrada, está fechada, não está em widescreen. Então, vejam para entender o porquê, né? Porque está um por um, mas vejam. Eu acho que é muito importante isso. E por que aquela perspectiva vai dar um choque em algum momento do filme. A forma de filmar influencia no sentimento das personagens, né? Então, acho que isso é muito importante. Agora, vejam os clássicos. O Denis Arcand é extremamente importante. Ver a trilogia dele, O Declínio do Império Americano, As Invasões Bárbaras, que é o maior filme dele, é um filme imprescindível para qualquer um. O Atom Egoyan, que eu também citei, ele tem vários filmes em língua inglesa, em língua francesa, ele tem vários filmes. Altamente recomendo. O Arará, inclusive, sobre o genocídio armênio, acho que é importante a gente ver. E reitero a dica, né? Eu acho que existem várias mulheres no Canadá filmando, e a própria Manu estava dando aqui a dica da Anaí, eu concordo. O filme da Anaí, o Inshallah, já tem para ver nas redes, nas plataformas de streaming. Eu acho que é uma dica imprescindível. A Deusa dos Vagalumes eu acho que ainda não tem. Não sei se tem, porque a gente viu em festival, né, no ano passado, então não sei se já estreou abertamente para achar. Mas também tem outras diretoras mulheres, como a Louise Archambault, que eu e Manu também estávamos conversando antes. E vocês mal imaginam, mas tem diretoras mulheres em todos os negócios. Por exemplo, não é sério, tipo, por exemplo, no mercado de videogames, que é hoje em dia uma das coisas mais milionárias do mundo, é um dos mercados mais, assim, desejados do mundo. E que, tipo, quem trabalha lá está na
crista da onda, né? É pessoa assim que tá com tudo no momento. Então, por exemplo, tem diretora franco-canadense, que é a Sophie Rounet, e ela, por exemplo, fez o Assassin's Creed Odyssey. Então, tipo, tem mulheres diretoras de videogame hoje em dia, que é franco-canadense. Então, assim, acho que a gente deve pensar o quanto devemos decolonizar o nosso próprio olhar e procurar outras filmografias, outros espaços, outros territórios, outras linguagens. Procurem o filme do Falardo, que está no Canadá. Está no Canadá. Está na Netflix. Meu Ano no Canadá. Meu Ano em Nova York, que na verdade é o Canadá. Muito bom isso, viu? Essa do meu ano em Nova York e meu ano no Canadá. E eu desafio as pessoas que assistirem Mami sem chorar na parte que se abre a tela, como o Felipe falou. Essa sacada, ela é tão massa, assim. Todas as vezes que eu assisti, eu chorei, porque ela é uma sacada que gente, ela é uma sacada cinematográfica, é uma sacada do diretor, ela tem uma sacada a ver com a montagem do filme, mas ela é uma sacada que ela pega quem está assistindo. E nem sempre a gente, como espectador, espectadora, a gente às vezes consegue perceber pequenas coisas sem estudar cinema, e por isso que é legal acompanhar críticos e críticas e tal. Mas assim, ali, gente, tá no filme, sabe? Quando você tá assistindo e o filme é forte, ele é um filme pesado, ele é um filme que... sabe qual é aquele filme que dói no âmago? Então, quando acontece isso, que se abre, gente, é uma coisa maravilhosa. É lindo, sabe? Então, assim, eu desafio assistir porque ele é um filme, então, de muita... Ele tem pequenos detalhes, sabe? Que são além da questão narrativa, que, assim, o Dolan, ele é um exímio narrador. As pessoas podem não gostar, achar tudo exagerado, mas, assim, ele é bom contador de história. Às vezes as histórias são um pouco mais chatas que outras, mas ele é um contador de histórias. E outra coisa que o Felipe comentou, que eu acho muito interessante e bom ressaltar, que o Denis Villeneuve, né? Ou Denis Villeneuve, ele é um diretor que, assim, apesar de hoje ele acabou de dirigir Duna, né? Meu Deus! Tipo, ele dirigiu o Blade Runner, né? Esse Blade Runner mais recente e tal. Mas ele é um diretor que sempre tem coisinhas do primeiro cinema dele, do começo dele. A questão, por exemplo, da figura estranha, do estranhamento, né? Um dos meus filmes favoritos dele, além do Incêndios, que é um baita filme, até aqui nos comentários a Vanessa, que é uma amiga querida, cinéfila também, né, eu amo Incêndios, mas assim, A Chegada, por exemplo, que já é a fase americana, estadunidense dele, é um filme que tem coisas do Incêndios, entende? Tem coisas e as linguagens. Exato. Poliglota. É um filme poliglota, mesmo em inglês é um filme poliglota, tem muitas linguagens, não só dos alienígenas. Tem o chinês, tem várias linguagens dentro do filme, né? Exatamente. Então, assim, é muito legal perceber que tem a base, como diz o Felipe, francesa. Então, para a gente perceber que além da língua, né, a língua ela vem repleta de cultura, ela vem repleta de questões, de relações, ela está totalmente imbricada. Então, para a gente que estuda francês, né, a gente sempre está ali, no nosso livro da Aliança, tem ali a questão do quebequense, a gente vai aprendendo que o quebequense dorme menos que o francês, e a gente vai lidando, e o cinema, gente, é muito... Dorme menos não, na verdade não toma café, que é a minha grande indignação. No livro, eu fiquei muito indignada que os quebequenses não tomam café da manhã, que é a refeição mais incrível do dia, gente. Mas tudo bem, deixamos para lá. Mas essas coisas todas, a gente também percebe assistindo cinema, sabe? E a forma que os diretores e as diretoras vão construindo isso na linguagem cinematográfica. Então, uma das minhas dicas é acompanhe críticos e críticas. Hoje a gente tem uma diversidade enorme no Brasil de pessoas falando sobre cinema. A Ana vai colocar uma lista, por exemplo... Gente, tem uma lista básica na Wikipedia sobre cinema quebequense que eles listam todo o cinema quebequense produzido desde o começo, então é bem legal. Tem uma lista bem legal também na MUBI, que um carinha fez com mais de 300 filmes, que se chama Quebec on MUBI, então é bem legal. A MUBI sempre coloca um ou outro filme, também canadense francófono. Então, como eu falei, citei antes o Félix e Meira, eu assisti na MUBI, assim, num dia que eu estava zapeando, e falei, vou assistir um filme aqui, e esse filme é muito bom.
Então, assim, vale a pena explorar e prestar atenção em outros, sabe? Ouvir outras pessoas falando de cinema, tá aqui alguém que você conhece que gosta de cinema, chamar a pessoa para assistir, para escutar e diversificar. Então, para quem é estudante de francês, gente, isso é fantástico. Para quem não é e se interessa, também é fantástico, sabe? Então, essas são as nossas dicas, né, Filipe? Deixa eu ver se eu tinha mais alguma dica aqui para falar. Mas é isso, gente, acompanhar festivais, sabe? E muitos, a crítica tem se diversificado e tem prestado atenção em outras coisas, sabe? Quando tiver festival, vão. Quando tem o Olhar de Cinema em Curitiba, para quem está em Curitiba, vá ao Olhar de Cinema, sabe? Assista filmes que nunca vão entrar no cinema, sabe? No circuito comercial. E assim, é muito legal, gente, sabe? Você assistir aquele filme ali na sala de cinema e que talvez ele nunca vai passar E assista também os filmes famosos, os blockbusters e tal, mas é muito legal acompanhar isso, né? Então, ótimo, demais. Filipe, você quer dar as suas últimas... Ah, não, peraí, seus últimos comentários sobre isso, e a gente chama a Ana. Eu reitero, né, o que a gente estava conversando e digo, procurem para além, né, do óbvio. Vasculhem, tem listas aqui, o Letterboxd também, se você puser, cinema quebequense ou quebecois, vai lá, procura, bota em língua inglesa ou em língua francesa também a lista, que vocês vão achar até mais dicas, não só nossas brasileiras, mas estrangeiras em relação a eles próprios. E vocês vão encontrar com certeza muita coisa boa. É isso, Ana. Apareça, Aninha. Oi, gente. Nossa, foi ótimo o papo. Eu fui colocando, eu não falei todos os filmes que vocês mencionaram, mas quando o Filipe fez esse apanhado final, eu coloquei ali os realizadores e realizadoras para quem depois quiser ver, porque essa lista fica salva junto com o vídeo no YouTube. Então, pode dar uma colada ali, porque às vezes a pronúncia dos nomes é diferente da escrita, né? Então, eu coloquei para qualquer coisa ficar ali. E eu queria aproveitar também isso que a gente estava falando de ver os filmes, porque a Semana da Francofonia que a gente está organizando aqui continua. Amanhã, inclusive, tem um bate-papo sobre as diferenças e as diversidades do francês falado no Canadá, que vai ser aqui no YouTube também, que vocês falaram essas coisas sobre... Algumas palavras parecem inglês, a outras são um sotaque diferente, né? Então, se alguém se interessar, vai ser aqui no YouTube. E no sábado e no domingo vai ter uma mostra gratuita de filmes canadenses na Cinemateca, que foi organizada junto com o Consulado do Canadá e o Escritório do Quebec em São Paulo, e mais o Instituto, mais outras instituições, várias parceiras aqui, e que eu vou colocar aqui o link para quem quiser ver. Os filmes são todos gratuitos e inéditos, então os filmes falam muito sobre o ensino da língua. Então tem um filme que chama A Língua é uma História de Amor, que fala sobre uma professora canadense que tem alunos de todas as partes do mundo, e ela ensina o francês para pessoas que são de lugares muito diferentes, então passa um pouco por isso que vocês estavam falando, né? Então, para quem ficar curioso da programação, eu coloquei o link ali também de graça. Tem 3 filmes no fim de semana, então se alguém tiver aqui de Curitiba, tiver vontade, pode aparecer lá. E, gente, eu queria agradecer, Filipe, Emanuela, foi ótimo o papo. Eu realmente conheci alguns cineastas que vocês falaram, mas outros não, então, fazendo uma listinha aqui do lado. E se vocês quiserem falar mais alguma coisa para finalizar... e eu queria perguntar, Manu, para você, porque você perguntou para o Filipe se ele fosse falar um filme para começar, qual que seria o dele? E eu queria saber qual que seria o seu, se você fosse falar de um desses filmes. Nossa, para eu não falar dos filmes... O Filipe falou de todos, que eu acho que eu gosto muito também. Mas depois eu fiquei pensando, né, que eu estava falando muito do Dolan, e eu realmente gosto do Dolan, sou fã do Dolan, mas o primeiro filme que eu assisti, inclusive eu assisti com a Michelle, eu nunca vou esquecer, foi quando a Michelle me visitou no interior de Santa Catarina, em 2010. O primeiro filme que eu me lembro, que era franco-canadense, que era o Crazy, né, o Crazy, nem sei se como é que se pronuncia só com as letrinhas separadas, mas foi o Crazy, do Vallée, né, do Jean-Marc Vallée. E assim, eu lembro que o filme me impactou muito porque tem essa questão que eu falei para o Filipe sobre como tem cineastas franco-canadenses falando sobre adolescência, transição, sabe, entender as próprias identidades e tal. Então, assim, foi um filme que me marcou muito, assim, eu lembro de ser um filme que me lembra muito diretores e diretoras franco-canadenses, que é essa coisa
de ter uma coisa de sensibilidade, de sim, sabe? Essa coisa, o Dolan pode ter histérico, mas tem essa coisa da sensibilidade. Mas é um filme que me marcou muito. Então, e o bom que o Crazy, gente, vocês acham ele até aí no YouTube, tá? Com legenda. Então, E é o bom Crazy até é um como filme... tributo, né? Já que, tadinho, o Vale morreu ainda agora, né? Do nada, né? Nossa, para você... Jovem, saudável, teve um treco. Sim, então... E é uma forma, então, de vocês fazerem um tributo ao Jean-Marc Vallée, que além de ele ter toda a carreira dele nos Estados Unidos também, né? O Clube de Compra Dallas, né? Meu Deus, é um baita filme, é incrível, ganhou Oscar e tudo. Mas essa fase dele, inclusive Crazy é em francês e tal. Ele é um filme que lembra muito também o cinema francês, assim. Então você percebe um pouquinho também de referência do próprio cinema francês, né? Me lembram, sei lá, coisas, Jean-Pierre Junot, algumas coisas assim. Mas, enfim, então é um filme que eu recomendaria muito para começar, gente. Então, assim, para quem quer hoje aproveitar ainda que são 8 horas, quiser assistir um filme gostosinho e que tem temáticas também bastante fortes sobre identidade, eu recomendaria muito assistir o Crazy, tá lá, até no YouTube tem, gente, com legenda. Então, eu recomendo bastante, eu começaria por esse, Ana. Obrigada por ter perguntado, amiga. Sim, eu ia esquecer de falar. curiosa. E eu dei uma pesquisada enquanto vocês estavam falando do filme, eu esqueci o nome em português agora, mas da War Witch. Feiticeira da Guerra. A Feiticeira da Guerra, dei uma olhada no Google e eu vi que tá no YouTube. Só que eu não vi se tem legenda. Eu então tinha esquecido de ver, desculpa. Parece que tá completo ali. Eu não tenho certeza porque eu não assisti o filme ainda, mas acho que tá lá. Então vale dar uma pesquisada ali no filme. Mas, gente, é isso, Filipe. Também não sei se você quer. E Manu, se vocês quiserem finalizar, fiquem à vontade. Eu só vou agradecer o Filipe, né, por sempre topar as coisas, me chamar. E a gente incrivelmente tem falado sobre cinema francês e francófono nos últimos tempos, né? Ele me chamou, como a Ana colocou lá, o podcast sobre a Claire Denis, tá fineza, gente. Putz, esse podcast tá muito bom mesmo. Para quem quer conhecer o cinema da Claire Denis, não é porque a gente tá lá, né, Filipe, com a Mariane também, que é uma baita crítica, que vai em todos os festivais e manja muito de cinema. Mas, assim, esse tá muito... A gente explorou o cinema da Claire Denis, destrinchou, pegou cenas, assim, então foi uma delícia. Então, para quem quer continuar também com cinema francês ou francófono, esse podcast com a Claire Denis. Então, o Filipe é amigo de conversas há muitos anos, ele e a Sam. Então, eu só quero agradecer, porque a conversa é tipo uma conversa, só faltou um champanhe, um chazinho, um café, né? Mas assim, é como se a gente tivesse... A gente tá em casa, né? Mas é como se a gente estivesse na mesma casa. Então, obrigado, Filipe, por ter topado. Olha, a Ana tinha razão, tá todinho no YouTube legendado, gente. Inacreditável, eu botei até ali no chat. Tá aberto, né? Você pôs? Então tá bom. Botei ali o link no chat do YouTube, então vai que. Agora, eu queria também agradecer muitíssimo, gente. E também fazer o jabá, quem quiser acompanhar o podcast da Reserve Movision, que tem a nossa edição com a querida Manu, tem a edição também com a querida Michele, que foi citada mais de uma vez aqui no Casa. Tá em casa, então podem vir. Foi maravilhoso, a gente com a Michele conversou muito sobre David Lynch e outras coisas que eu acho que também todo mundo vai adorar. E seguir o podcast. E eu também estou no YouTube para quem quiser conhecer mais o meu trabalho, que eu apresento e roteirizo Sessão AIC no canal Like da NET Claro, que é o 530 da NET Claro, mas depois que passa lá, vai tudo no meu YouTube. Então, quem quiser e gostar e puder seguir o meu canal, eu já agradeço. Ai, gente, eu também agradeço em nome da Aliança Francesa de Curitiba pelo papo, foi super legal, anotei muitas coisas, vou aproveitar para ver aí no fim de semana. E reitero aqui o convite para continuar acompanhando a Semana da Francofonia, tanto com o bate-papo de amanhã sobre a diversidade do francês falado no Canadá, quanto a mostra presencial no fim de semana. E é isso, gente. Obrigada de novo, Filipe, Manu e quem assistiu. Um abraço e boa noite. Até. Tchau, tchau.